Neste exercício, que é o exercício 3 da lista de teoremas de Thevenin, vocês vão se deparar com símbolos um pouco diferentes, que são esses símbolos aqui, que representam polos de uma fonte de tensão, ou seja, uma fonte de tensão tem um polo positivo e um polo negativo. Este símbolo aqui, por exemplo, representa o polo negativo de uma fonte de tensão. Esse aqui representa o polo positivo de uma fonte de tensão. Ou seja, se vocês quiserem saber como que é o modelo completo, basta vocês desenharem a fonte. Então aqui tem uma fonte de tensão e esse é o polo negativo da fonte. Então significa que aqui tem uma fonte de 12 volts. O polo positivo, como ele não está representado, ele vai para o GND, ou comum. Então isso aqui é o comum. Significa então que esse ponto está ligado nesse aqui. Continuando. Aqui tem uma fonte de tensão e aqui é o ponto positivo da fonte de tensão. Então, o outro lado é o GND. Então, aqui tem uma fonte de 6 volts. Aqui tem uma fonte de tensão e esse aqui é o ponto negativo de uma fonte de tensão. Então, aqui é o comum. E aqui é o polo negativo de uma fonte de tensão de 12 volts. Então, o outro lado é o comum. O comum não tem esse nome à toa. Significa, então, que todos os pontos que estão ligados aqui, eles estão ligados entre si. É só uma forma de representar uma ligação entre eles. Ou seja, seria a mesma coisa que eu ligar todos os pontos em comum. Isso aqui está ligado com esse lado e esse lado aqui está ligado com esse. E este lado está ligado com esse aqui. Então, são todos os pontos em comum. Este seria este o circuito. É claro que essa forma de desenhar está um pouco confusa, né? Então, outra forma de redesenhar isso seria, por exemplo, se eu pegar essa parte e trazer, só mudar a posição desse resistor, já muda um pouco. Então, esse resistor aqui, ele seria levado para cá sem mudar a conexão elétrica. Então, ele ficaria aqui. O que mais? E também eu posso... Bom, isso aqui é um ponto comum. E esse ramo aqui, eu posso trazê-lo para o lado sem mexer na conexão elétrica. Então, ele ficaria o resistor aqui e uma fonte. Ou seja, fazendo isso, ele vem para essa posição. Dessa forma, esse circuito ele fica desenhado desse jeito. Tá? Então, seria um circuito com 3 fontes de tensão. Não vamos esquecer, então, esse é o primeiro desafio desse circuito, que é redesenhá-lo. Não vamos esquecer, então, que isso, eu quero saber a corrente no resistor de 3K, que é esse aqui. Então, isso aqui seria a minha carga. Então, se ele é a minha carga, eu posso, primeiro, calcular a resistência Thevenin tirando a carga. Se eu tirar a carga, eu posso calcular a resistência Thevenin entre o ponto B e o ponto C, colocando todas as fontes em curto-circuito. Com isso, você vai calcular a resistência Thevenin. Em seguida, você vai calcular a tensão de Thevenin. Para calcular a tensão, mais uma vez, eu tiro a carga e posso fazer uma análise de malha aqui, né? Aqui eu não tenho corrente porque o circuito está aberto. Então, para saber a tensão entre o ponto B e C, eu tenho que descobrir a tensão aqui e a tensão aqui. Então, aí você faz uma somatória de todas as tensões e vê qual que é a tensão nesse ponto. Ok?